Igreja, eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo 6. Eu estou usando a revista corrigida. Oséias, capítulo 6. Eu não sei como anda a sua leitura bíblica, mas uma coisa eu sei. Hoje a gente vai botar a tua leitura bíblica em ordem, porque nós vamos ler um capítulo inteiro aqui. Não é um grande capítulo, mas é um capítulo digno de leitura. Diz assim a palavra: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso, abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Dura é esta palavra, mas é a palavra de Deus. De um Deus que faz a ferida e também cura a ferida. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, que a minha boca, que os meus lábios se abram nessa manhã para falar da Tua palavra com propriedade. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, fale ao meu coração e aos corações dos meus irmãos, porque sem Ti nada podemos fazer. Desde já perdoa nossas iniquidades, nossas faltas, nossas falhas. Coloca em nós um espírito inabalável. Coloca em nós lábios de adoração verdadeira a Ti. Perdoa nosso pecado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O livro do profeta Oséias é um livro daqueles que ninguém lê, ou pelo menos quem lê e entende, consegue ler e ficar do mesmo jeito que leu. Ele já começa de uma forma esquisita, porque o Senhor manda que ele vá se casar com Gomer, uma mulher absolutamente infiel e cheia de práticas pecaminosas. Ele se casa com aquela mulher
E a vida do profeta serve como paralelo, por assim dizer. Deus vai usar a vida pessoal do profeta para ilustrar o ponto dele, que é como ele via Israel e Judá espiritualmente. Então, aquilo que a esposa do profeta fazia com o profeta, traindo-o horrivelmente, evidenciava o que o povo de Israel, o povo, a nação eleita, o povo escolhido, o sacerdócio real, fazia com relação ao seu Deus. Eram povos que estavam se prostituindo, tanto o reino do norte, Israel, como o reino do sul, Judá. E talvez você não tenha feito essa diferenciação, talvez os seus olhos não estejam tão treinados, mas aqueles que conhecem de Bíblia pegaram aqui e puderam perceber que Deus aqui, nesta passagem, ele está se referindo tanto ao reino do norte, Israel, como ao reino do sul. Os dois estão prostituídos. A palavra que ele usa aqui é essa mesma, ali está a prostituição. E há um termo também que ele usa aqui, contaminado. Israel está contaminado. Mas você, ao ouvir uma história como essa, pode pensar, poxa, pastor, então esse livro aí, ele é só ladeira abaixo, é só Deus pesando a mão sobre o seu povo? Nenhum livro da Bíblia é só isso. Em todo profeta, todo livro de profeta que você lê, dos maiores aos menores, você vai encontrar o Senhor sempre apontando os erros, sempre mostrando as falhas morais do seu povo, sempre apontando aquilo que precisa ser revertido. Ou seja, o Senhor sempre oferece a possibilidade de perdão. Ele sempre demonstra o seu grande amor, e aqui não é diferente. É um livro em que o amor de Deus é evidenciado, tanto que todo mundo conhece, lá em Oséias, no capítulo 3, aquela grande frase: vai outra vez buscar a tua mulher, uma mulher adúltera, traz ela para dentro de casa. O que isso simbolizava? Que o Senhor tinha o plano de fazer o mesmo com o seu povo. Se houvesse arrependimento, ele traria novamente o povo para a sua presença, ele os receberia de volta. E ele daria o perdão. Todo o livro de profeta é isso. O Senhor aponta o que está errado e convida ao retorno, e convida a voltar. E até no Apocalipse, para igrejas, se você ler Apocalipse 2 e Apocalipse 3, você vai encontrar 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. 2 daquelas igrejas só receberam elogios. Esmirna só recebeu elogios. E também Filadélfia só recebeu elogios. Mas as outras 5 receberam reprimenda e um convite ao arrependimento. Arrepende-te, pois. Volta, pois, ao primeiro amor. E por aí vai. Oséias, então, esse capítulo transmite uma mensagem central de arrependimento sincero, conhecimento de Deus e fidelidade, em contraste a uma religiosidade superficial. Você conhece, como todo mundo já ouviu também, esse versículo 6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. De vez em quando você ouve essa palavra. Quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Isso num tempo do Antigo Testamento em que o culto era entendido como um culto de sacrifícios e holocaustos. Mas os sacrifícios e holocaustos, eles eram apenas a expressão exterior de algo que deveria estar interiormente introjetado. A pessoa deveria entender que quando ela colocava a mão sobre aquele animal, não era só um ato de colocar a mão ritualmente, não. Estava de fato, o seu coração deveria estar contrito, entendendo que aquele animal morreria por causa do meu pecado, e eu deveria estar
ali em temor e tremor diante de Deus e grato, Senhor, obrigado. Obrigado, porque eu entendo que eu deveria morrer, que o salário do pecado é a morte. Mas, Senhor, esse animal vai pagar o preço por causa do meu pecado. E o Senhor vai aceitar a vida deste animal e não vai tomar a minha. Eu sou o culpado, mas o Senhor proveu o cordeiro para si. Quantos estão entendendo? E o Senhor diz, eu não quero holocausto. O ponto não é matar um animal. Eu não quero sacrifício, o ponto não é sangrar os animaizinhos. O ponto é, vocês precisam entender que vocês estão vivendo em pecado. Esse é o ponto. O capítulo começa com aquele texto também, que tem até uma música, né, do Diante do Trono. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. É daqui que está tirada essa música. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. O versículo 2 é um versículo que nos mostra a vinda do Messias. Depois de 2 dias ele nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. O que ele está mostrando aqui? Ele já está prevendo a vinda do Messias, a ressurreição ao terceiro dia. Mas há algo que pega nesse começo aqui. Sabe o que é? É que o povo diz que vai. Não, eu vou voltar. Agora eu vou voltar. Não, eu estava meio frio na fé, eu estava meio desligado, estava meio desconectado. Não, mas hoje eu estou tomando uma séria decisão. Vou voltar a servir ao Senhor com integralidade do meu coração, inteireza de coração. Ótimo, que bom, que maravilha. Portanto, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É isso aí, agora vai. Porém, versículo 4 diz, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Vocês têm grandes momentos de euforia. Pega aquele culto maravilhoso, aquele louvor que toca o coração, lê aquela passagem e chora, meu Deus, isso é para mim, eu preciso voltar para o Senhor, eu preciso, Senhor, agora vai, eu vou voltar. Mas é fogo de palha. É como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada. Essa coisa que você sente de queimar no coração, não queima tanto assim, queima hoje, amanhã já não está a mesma coisa, quarta-feira você já até esqueceu. É isso aqui que o Senhor está falando. Ele está denunciando um arrependimento superficial. Meus irmãos, nós estamos vivendo uns dias, um tempo, em que as coisas estão assim. Os crentes estão cada vez mais superficiais, os crentes estão largando da oração, estão abandonando a leitura da palavra de Deus e estão substituindo por outras coisas. Nada contra um livro de estudo devocional, tá? Você pode ler o seu Café com Deus Pai numa boa, nada contra. Porém, não dá para substituir a leitura da Bíblia por um livrinho devocional. Seja devocionais com Charles Spurgeon, seja Café com Deus Pai, ou seja qualquer outro. Não dá para substituir a leitura da Bíblia pela caixinha de preciosas promessas. Famoso horóscopo gospel, né? O pessoal brinca. Abre lá a caixinha de preciosas promessas.
Vamos ver o que é que vai sair para mim hoje. É que a caixinha é incompleta, ela só tem porções separadas. Senão ia ser que nem uma história que os pastores contavam antigamente, né? O sujeito abria a Bíblia assim, Senhor, fala comigo. Pá! Judas foi e enforcou-se. Não, peraí, vou fechar, agora vai, Senhor, vou falar contigo. Pum, vai tu e faz o mesmo. Ué, não, pera lá, fecha. Pum, agora, hein, Senhor, é agora, hein? O que vai fazer, faz-o depressa. Calma aí, pera lá. É assim que funciona a leitura bíblica, gente? Não. Já pensou, Deus está mandando me enforcar? É isso mesmo? Misericórdia. Cuidado com essas coisas. Cuidado com interpretações de homens. Lutero criou uma divisão na igreja, abriu a força, pelo poder de Deus, foi feita a reforma protestante. Vocês se lembram por que Lutero fez a reforma protestante? Dentre tantos motivos, para que nós tivéssemos a Bíblia na nossa língua, nós pudéssemos ler diretamente a palavra de Deus. Se você hoje tem uma ou mais de uma Bíblia na sua casa, foi porque John Huss morreu queimado. Foi porque outros homens ao longo da história foram mortos, porque o povo lá, o pessoal do Vaticano, não queria que nós tivéssemos acesso à palavra de Deus. Mas nós temos. E qual é a estratégia de Satanás, então? Bom, já que eu não pude tirar a palavra da mão deles, eu posso distrair a mente e o coração deles para que eles não desejem a palavra. E está aí, está feito. Eu posso diluir a palavra. Como? Pega um livrinho devocional, você não precisa ler Bíblia, não. Não precisa saber onde fica o livro do profeta Oséias. Teve alguém aí, com certeza, eu não fiquei olhando não, mas com certeza para alguns foi mais difícil chegar em Oséias do que para outros. Mesma coisa se eu dissesse aqui Naum, Abacuque, Obadias, Jonas, Miqueias. Só não vale, pastor Marcos, é Malaquias, que Malaquias você pega Mateus, dobra à esquerda, tá fácil, não é isso? Mas o resto, passou de Gênesis e já complica para alguns. Então vejam, brincadeiras à parte, nós estamos nos tornando um povo que era conhecido como os Bíblias, estamos nos tornando um povo que não estamos lendo a Bíblia. Não estamos buscando na palavra. Quantas vezes Deus falou contigo pela palavra essa semana? Porque Deus fala, a palavra de Deus ela é viva, porque Deus é vivo. Amém? Se Deus é vivo e a sua palavra é viva e eficaz, meu irmão, minha irmã, não tem outro caminho. O Senhor vai falar por meio dela. Se você ler a palavra, Ele vai falar por meio dela. Agora, como tem sido a sua resposta ao que a palavra de Deus tem ensinado? Tem sido uma resposta igual aqui a do povo no tempo de Oséias, porque eles se animavam, mas daqui a pouco já tinham deixado para lá, esquecido para lá. Vossa bondade é como a nuvem da manhã, era uma devoção que desaparecia rapidamente. Versículo 6, o Senhor disse, eu repito, que Ele quer misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Como é que a gente obtém conhecimento de Deus? Pela palavra de Deus. Sim ou não? É o que Ele está dizendo. A essência da mensagem, Deus não rejeita sacrifícios em si, mas Ele rejeita aquele que apresenta o sacrifício. Se você apresenta o sacrifício de qualquer jeito, tem um texto que fica no outro profeta, Malaquias. Para mim,
A primeira vez que eu li aquilo, eu fiquei com vergonha alheia. Já sentiu vergonha por outra pessoa? Eu fiquei. Quando eu li o texto lá de Malaquias, Deus falando com os próprios sacerdotes. Ai de vós, sacerdotes, tem defraudado a mesa do Senhor. Como assim temos defraudado a mesa do Senhor? Vocês conhecem como funciona o sistema sacrificial. Mas vocês têm, isso está lá em Malaquias no capítulo 1, vocês têm oferecido no meu altar o animal cego, coxo, manco e até roubado. Vocês estão recebendo e apresentando. Aí Deus coloca, essa foi a parte que eu fiquei com vergonha. Deus coloca assim, faz o seguinte, pega esse mesmo animal que você está oferecendo no meu altar e oferece ao teu governador para ver se ele vai se alegrar com você. Se ele vai ter prazer em ti. Você apresentaria diante de Deus, deixa eu refazer. Você apresentaria diante do seu chefe, do seu patrão, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, o mesmo tipo de devoção que você tem apresentado a Deus? Essa foi a pergunta que Deus fez ao povo. Pois é. Deus rejeita, vez após vez, uma religião puramente exterior e que não entra no coração. Não entra no coração. Se você expressa uma religiosidade exterior, mas o seu coração não está em Deus, qual é a diferença entre você e uma inteligência artificial para Deus? Nenhuma. A inteligência artificial é capaz de bolar uma mensagem bíblica, você sabia disso? Completamente capaz. Ela só não tem coração. Ela só não é capaz de prestar adoração. Mas ligar A com B com C e fazer algo que tenha sentido, a inteligência artificial faz. E agora? Para Deus é a mesma coisa. Deus deseja amor fiel, misericórdia, lealdade e intimidade com Ele. E eu vou parar por aqui, meus irmãos. Havia mais aqui a colocar, mas eu nem vou avançar, porque sinto que é o suficiente para essa manhã. Precisamos perceber que nós somos aquilo que lá em 2 Pedro, capítulo 2, vai dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. 1 Coríntios capítulo 12, o Senhor vai nos ensinar que Ele deu à igreja dons espirituais. Como é que uma igreja santa, cheia de dons espirituais, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, pode ser um povo frio, pode ser um povo que deixa o seu Deus. Jeremias faz uma colocação também, e diz assim, vocês podem olhar aí os outros povos, vejam se algum deles deixou os seus deuses, posto que não são deuses. Mas o meu povo, diz o Senhor, tem me trocado a mim o manancial de águas vivas e tem cavado para si cisternas rotas. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Essa mesa é um símbolo, é um memorial. Mas o que esse memorial nos representa foi sangue de verdade. Foi um corpo de verdade. Foi sacrifício de verdade. Por isso o Senhor Jesus é digno.
Ele não é digno de um povo que trata ele de qualquer maneira. Ele não é digno de um povo que empurra a fé, a vida cristã com a barriga. Ele desceu dos céus onde já era adorado, porque Ele é Deus, de eternidade a eternidade. Ele é digno da verdadeira adoração, não de uma adoração da boca para fora, ou como tomaremos a ceia da boca para dentro. Não. O Senhor Jesus, Ele fez tudo para que você e eu pudéssemos ser salvos. E nós precisamos apresentar diante dele corações transformados, corações gratos, corações verdadeiramente conectados com aquilo que ele fez por nós. Vamos orar? Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. Ela é uma espada de 2 gumes afiadas, apta para discernir entre juntas e medulas e separar alma e espírito. Ela foi pregada na manhã de hoje. E a começar em mim, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, dá-nos mais graça, para que possamos viver uma vida que te agrada. Sim, Senhor, vivemos no meio de uma geração adúltera, de uma geração perversa. Vivemos no meio de um povo de lábios impuros e temos nós mesmos, muitas vezes, impuros lábios. Perdão, Senhor. Diante da mesa do Senhor, diante do Senhor da mesa, queremos clamar, dá-nos mais graça, que a nossa adoração, que o nosso interesse nas coisas espirituais, a começar em mim e também nos meus irmãos, não se desvaneçam como o orvalho da manhã ou como o friozinho da manhã, mas que nós possamos ser firmes e constantes, sempre abundantes em toda a obra do Senhor, sabendo, meu Pai, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, perdoa nossos pecados e caminha, Senhor, mais uma milha conosco, pois somos pecadores. Derrama mais da tua graça sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém e amém.